Continuando aqui com a resolução dos exercícios, a gente tem esse exercício 88 aqui do Enem, só que essa figura ela tem um erro, tá? Então vocês façam o seguinte, antes de tentar resolver. Pega esse ponto P aqui e volta ele e coloca ele nesse lugar, tá bom? Senão vocês nunca vão chegar na resposta certa, tá? Então pega esse ponto P e coloca ele nesse lugar. Desconsidera isso, tá? Aqui é o lugar correto dele. Então dê uma pausa no vídeo aí, tentem resolver. Depois vocês voltem aqui e confiram a resolução, ok? Bom, então a resolução desse exercício é bastante simples, né? Praticamente você não precisa fazer cálculos, tá? Então o que ele diz, ó? Ele conta toda uma história aqui, né? Porque ele diz o seguinte, o que importa é a partir dessa parte aqui, que durante o jogo, a bolinha que estiver no ponto P, né? Que vai ser aqui, não aqui, deverá realizar a seguinte sequência de movimento. Duas unidades no mesmo sentido utilizado para ir do ponto 0, né, até o ponto A, ou do ponto O até o ponto A. Então, qual que é o sentido para ir do ponto O até o ponto A? O sentido é esse, né? É isso que ele quer dizer. Então, você vai utilizar esse sentido, mas para se deslocar duas unidades a partir daqui, ó. Ponto P vai estar aqui, certo? Então, você vai deslocar duas unidades. Uma, duas. Você vai parar nesse lugar, certo? Então, a partir daqui, o que você vai fazer? Você vai girar no sentido anti-horário, né? Um arco de circunferência cujo ângulo central é de 120 graus. Então, agora eu tenho que girar 120 graus no sentido anti-horário. Só como que eu vou saber quantos graus? Eu não sei, aqui não está marcado quantos graus, mas eu posso descobrir, o que é bem simples, ó. Quantas fatias dessa eu tenho? Ou seja, quantos setores circulares? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 setores circulares. É a mesma história do relógio, né? Então, quanto que cada setor vai ter? 360, né? Dividido por 12 vai dar 30. Então, cada setor desse tem 30 graus. Então, olha, eu estou aqui, andei duas unidades, no sentido OA, né? Uma, duas, parei aqui. Agora eu vou andar 120 graus no sentido anti-horário. Como cada setor tem 30 graus, então vão dar 4 setores, né? 4 vezes 30, 120. Então, 1, 2, 3, 4. E paramos no ponto F, que é a resposta. Então, eu nem vou fazer os cálculos, tá? Eu acredito que são bem simples. Caso alguém tiver dúvida em relação ao cálculo, eu posso falar em particular, mas eu acredito que todos entenderam, né? Então basta dividir a quantidade de setores por 360, né? Quer dizer, dividir 360 pela quantidade de setores, para descobrir quanto que tem cada ângulo, né? Cada setor, quer dizer, quanto cada setor tem em ângulo. Aí depois é só andar essa quantidade aqui, correto? Esse outro exercício é um pouquinho mais elaborado, tá? O exercício 97 aí da Unesp. Ele diz o seguinte, ó. Você tem uma figura que representa duas raias de uma pista de atletismo plana, né? Então, acredito que todos vocês já viram alguma corrida de atletismo, já perceberam que as raias mais no interior, né? Elas parecem ser mais curtas, né? E que de fato são. Então, o que acontece? As pessoas que largam nas raias mais exteriores, elas têm que largar um pouco à frente, tá? Então, quanto à frente essa pessoa teria que largar, né? Levando em consideração o tamanho das raias. Então, tem que ter uma diferença na posição de largada para não privilegiar nenhum dos competidores, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, são dois competidores apenas, Fábio, tá? E André. Eles vão apostar uma corrida nessa pista, cada um correndo em uma das raias, tá? O Fábio largará a distância FB. Distância FB é essa distância aqui, tá? Distância FB. Então, o Fábio vai largar daqui e o André vai largar desse lugar, tá? Então, ó, então você tem essa distância aqui, ó,
é justamente o que essa pista, que essa raia exterior é maior do que essa. Então, Fábio largará a distância FB da linha de partida para que seu percurso total de F até a chegada C', que é aqui, né, tenha o mesmo comprimento do que o percurso total de André, que irá de A até D', enquanto André vai percorrer isso aqui. Ele te dá algumas informações aqui. Considere que ABCD, né, ABCD é um retângulo, tá? E A', B', C' e D' também retângulos. Esse é um retângulo, esse é outro retângulo. Por que isso é importante? Se eles são retângulos, esse lado é igual a esse e esse lado também é igual a esse. Mesma coisa aqui, ó. Esse lado é igual a esse e esse é igual a esse, correto? Agora, diz o seguinte, que B', A' e E estão alinhados. Esses 3 pontos estão alinhados. E esses C, D e E também estão alinhados. Esses 3 pontos também estão alinhados. Isso quer dizer o quê? Ó? Que isso aqui seria um centro de uma circunferência, tá? E esse aqui vai ser um arco dessa circunferência. Agora, se esses pontos não tivessem alinhados, se eles estivessem um pouquinho para cá, você não poderia chegar a essa conclusão, tá? Então, todas essas informações são extremamente relevantes para resolver esse problema. Então, como eles estão alinhados, você sabe o quê? Que isso aqui são arcos de uma circunferência. Esse aqui é um arco, e esse aqui é um outro arco. Todos eles estão relacionados a esse ângulo alfa, tá? Ele diz mais, ó, que o ângulo A, quer dizer que o arco, né, A'D, né, esse arco aqui, ó, A'D, e o arco B'D são arcos de circunferência de centro E. Ele está ressaltando essa informação, né? Ele dá mais informações. Ele diz que AB, segmento AB, né? AB vale 10 metros, BC vale 98 metros, ED 10 metros e ED' 34. Tá? O ângulo alfa é igual a 72. Então, ele quer que você primeiro calcule da pista de A até D', de A até D', tá? Em seguida, calcule essa distância, ó, FB. E é para adotar nos cálculos o valor de π igual a 3. Tem uma série de cálculos para fazer, então eu vou fazer aqui mesmo, né? Então, o primeiro é o seguinte, ó. Você tem que descobrir quanto que vale cada um desses arcos, correto? Por quê? Você quer o total da pista, não é? Então, para descobrir, você precisa saber qual o tamanho desse arco, tamanho desse arco. Como que a gente vai fazer? A gente viu anteriormente, né? Seguinte, que 2 vezes π vezes o raio, né? 2π vezes r é igual a 360 graus, correto? Isso dividido pelo tamanho do arco, né? A gente vai chamar aqui de x, como o arco menor, né? Sobre 72 graus. Por quê? Vamos explicar, né? Então, 2πr é o comprimento de circunferência toda, né? Então, 2πr é equivalente a 360 e x equivale a 72 graus. Ou seja, x é o tamanho do arco, né? Pode ser esse arco ou esse. Tá? Aqui a gente está colocando a fórmula geral. O que vai mudar? Bom, para encontrar esse arco, a gente vai considerar esse raio aqui. Para esse arco, a gente vai considerar esse raio maior, tá bom? Então, vamos encontrar o arco do raio menor. O raio menor, ele deu aqui, ó. Ele vale o quê? ED, né? Então, ED é 30 metros. Vou fazer aqui. Então, no lugar de R, você vai colocar 30.
Isso vai dar o seguinte resultado. Que x ele vai ser igual a 36, tá? Só vou colocar a resposta aqui, não vou desenvolver passo a passo, senão o vídeo fica muito longo, ok? Mas vocês façam essa resolução, tá? Multiplica x por 360, você pode dividir antes 360 por 72, eu acho que já dá uma divisão exata, né? Se eu não me engano dá 5. Aí vocês fazem os cálculos, tá? A resposta é 36. A resposta é 36 graus. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o arco maior, tá? O arco maior, vamos chamar ele de y. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. O arco maior, ele vai ser ED mais esse pedacinho aqui, né? Mais DE, DC, né? ED a gente sabe que é 30. E DC, quanto que vai ser? Bom, como isso aqui é um retângulo, então esse lado é igual a esse, né? O AB vale 10. Então, o DC também vale 10. Então, esse raio maior aqui, ó, ele vale 40, correto? Os 30 do ED mais os 10 do DC. Então, o arco maior é 40. É o raio. O restante você não muda, por quê? Porque o 360 em relação à circunferência total, e 72 são os graus. O grau aqui não muda, tá? Independente do tamanho do raio, o grau mesmo. O que que muda? Quanto maior o raio, né? Maior o raio, maior vai ser o arco, ok? Então, só o raio que vai mudar. Então, a gente chega na seguinte resposta. Fazendo a resolução, dos cálculos ali, que são bem simples, né? Que y é igual a 48, tá? 48. Não é graus, né? Metros, né? 36 metros. Então, esse é o arco menor. O arco menor. E esse aqui é o arco maior. Beleza. Então, agora, para a gente achar, ele quer essa distância da raia menor, né? Que é a D'. Então, a gente conhece essa distância AD, tá? Que ele deu, né? Ele deu essa distância BC, só que ela é igual a AD. A gente conhece o arco, o que está faltando? Está faltando essa distância aqui, ó. A linha, D'. Essa a gente não conhece, não foi dada. Vamos ter que calcular ela. Só que a gente conhece essa distância aqui, a linha, tá? Por que que a gente conhece ela? Ele diz que ED é 30 metros, tá? Como esses pontos estão alinhados, né? E eles são raios da circunferência, então essa distância aqui também é a mesma, tá? Então, E, a linha, também vale 30. Então, aqui vale 30 e aqui vale 34, que essa medida ele deu. ED' é 34. Então, aqui é 30, aqui é 34. Isso aqui é o quê? Um triângulo retângulo, né? Então, tem hipotenusa, cateto, eu preciso descobrir o outro cateto. Então, como que vai ficar? Preciso descobrir o AD', não é? Então, eu sei o quê? Que 34 ao quadrado vai ser 34 é hipotenusa, né? Isso é igual a 30 ao quadrado mais AD' ao quadrado. Ok? AD' ao quadrado. Bom, vou passar o 30 para lá, tá? Depois vou levar tudo ao quadrado e extrair a raiz quadrada. Eu vou chegar no seguinte, ó, que AD' vai ser igual a 16. Façam os cálculos, né, por si mesmos e cheguem nessa resposta, tá? Como eu disse, só estou colocando as respostas diretas aqui. Então, meu AD' é 16. Então, agora, o que eu vou encontrar? Ele quer a distância... Meu AD' não, meu A'D', né? Tem linha nos dois aqui. AD' é a distância total.
A linha D'. Correto? É só esse pedacinho aqui, né? A linha D'. Então, qual que é a distância total? Ó? De A até D'. Então, é de A a D, de D a linha, de A' a D'. Então, vamos encontrar essa distância total. Então, a distância A D', né, vai ser o quê? A distância de A a B, né? A B não. Vamos voltar lá na figura. A a D, distância de A até D, mais a distância de D até A', mais a distância de A' até D'. Qual que é a distância de A a D? É a mesma de B a C, que foi dada, né? B a C, ele disse o quê? Que é 98. Então, é 98 mais D'. O que é D'? D' é o nosso arco menor. O arco menor, que a gente chamou de X, né? Vale 36. 36. Mais o A' D'. A linha D' a gente descobriu aqui, que é 16. Então, essa adição dá 150 metros. Tá? Então, essa é a distância à linha D'. Agora, ele quer o quê? Além da distância à linha D', ele quer que você encontre essa distância aqui, ó, de B a F, que é onde o Fábio vai largar, né? Então, para saber essa distância, o que eu preciso? Preciso primeiro descobrir o tamanho dessa raia maior, depois eu faço a diferença dessa raia com essa, do tamanho delas. Vou descobrir essa distância. Porque isso aqui é justamente o que essa aqui, que essa raia maior, que essa raia externa, né, é maior do que essa, tá? Essa distânciazinha aqui. Então, aqui, ó, é a mesma coisa, né? Eu vou somar. Só que aqui vai ser B, né? Vamos lá na figura. Vai ser de B a C. B a C' vai ser o que, então? A distância de B a C mais a distância de C a B' mais a distância de B' a C'. Distância de B a C, 98, foi dado. C a B' é o arco maior, né? O arco maior é 48. Vou colocar aqui. 48. E B', C' também é a mesmo valor de A', D', porque isso aqui é um retângulo, tá? Então, mais 16. Isso dá 168 metros. Tá? Então, a raia menor tem 150 e a raia maior, mais exterior, tem 188. Basta fazer a diferença, né? 150 menos 100, o inverso, né? 168 menos 150 vai dar 18, tá? Então, o Fábio vai largar 18 metros à frente do André, né? Não necessariamente à frente, né? Porque aqui ele vai percorrer um caminho maior. Então, se ele largar 18 metros aqui, em relação ao André, aparentemente está na frente. Mas depois, imaginando que eles correm a mesma velocidade, eles vão se igualar em algum momento. Tá? Então, essa é a resposta. Na apostila só está essa resposta aqui, tá? Eles esqueceram de colocar a resposta à segunda pergunta, ok? Então, pessoal, por enquanto é isso. Continuem estudando aí. Vejam esses exercícios mais interessantes para resolver, tá? E qualquer dúvida, postar no grupo. Até mais.